Pois também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí você pode pensar, pastor, eu já sei, porque São Pedro tem a chave do céu. E ele foi o primeiro apóstolo, ele é o pai da igreja. Vamos aprender um pouco sobre isso. Irmãos, Jesus ele estava falando sobre uma pedra, que em grego é Petra. Petra dá um sentido de uma rocha inteira, irremovível. E essa rocha é Cristo. Então ele estava olhando para Pedro dizendo, olha, tu és Pedro, Petros, um fragmento de uma pedra, uma parte da igreja. E sobre esta, ele está falando sobre si mesmo. Sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aquilo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. E aquilo que ela ligar no céu, será ligado na terra. Amém? Porque Jesus mesmo disse que nos deu poder e autoridade. Aleluia. Ele tomou, irmãos, das mãos do inimigo e deu à igreja. E quem é a igreja? Aleluia. Ele disse que deu a chave do reino dos céus. Ele nos deu livre acesso. Ele não deu a Pedro, ele deu à igreja. Amém. Aleluia. É isso, irmãos. Cristo é a fundação da igreja. Há um outro texto que eu quero ler. Você não precisa ir nele ainda. Não precisa ir nele, na verdade. Efésios 2, 20 e 22 diz: juntos somos a sua casa. Está na NVT. Edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios é o seguinte: Cristo é a pedra de fundamento, é a pedra angular, é a base da igreja, é a criação da igreja, e nele nós somos edificados, fundados nele, firmados nele, amém? Unidos nele, construídos nele, aleluia. Sabe, irmão, nada pode abalar essa verdade, que nós somos igreja do Senhor Jesus, amém? João 2, eu quero fundamentar que de fato ele está falando sobre si mesmo. Jesus está dizendo, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Porque, irmãos, a Bíblia, ela se interpreta com a própria Bíblia. Amém? A Bíblia, ela não se contradiz nas suas escrituras. Nós vamos conseguir entender a Bíblia lendo a Bíblia. Amém? João 2,19 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando de algo espiritual, de um templo espiritual. Amém? João 6, 57 e 59. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná, morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E o arremate desse texto é que os judeus disseram, dura essa palavra, quem é que pode ouvir? Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento da igreja. Eu sou o fundamento do cristianismo. Eu sou a manifestação daquilo que Deus veio fazer na terra. Amém? E a igreja é minha. Eu sou o pão. Eu sou o alimento, Jesus. Irmãos, há 2 formas de compreender a igreja. Uma forma se trata das igrejas reais, visíveis, com endereço certo, situado em uma rua, em um endereço, com um número, amém? Com um nome.
E onde é que eu posso ver isso? Atos 20, 28. Você pode ir lá, por gentileza. Diz assim o texto, Atos 28, 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O que o escritor está dizendo é o seguinte: ele está falando sobre uma igreja que tem um pastor, um bispo tomando conta. Ele está falando sobre um local definido, onde as pessoas estavam reunidas. Ele estava falando sobre uma igreja institucionalmente configurada. Amém? Sobre um ajuntamento específico em um lugar determinado. Agora há também, irmãos, uma generalização conceitual do que é a igreja. E a Bíblia traz textos que falam da igreja de uma maneira geral. Amém? Então, por exemplo, não precisa ir lá em Efésios 5, 25, quando ele diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ele não está falando sobre uma igreja determinada, mas ele está falando a todo mundo que é nascido de novo. Amém? De uma maneira geral. Está compreendendo? Em Colossenses 1,18 ele diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o primeiro e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Quando ele trata a igreja, ele não está falando sobre uma igreja específica, em uma cidade específica, em uma rua específica, mas ele está falando sobre a igreja do Senhor na terra, genericamente falando. Amém? E é interessante, querido, que ele está afirmando aqui que ele é o cabeça. Não importa a placa, a denominação, Cristo tem que ser o cabeça. Ele tem que dar a direção. Agora nós somos o corpo. E Jesus anda na terra quando você anda na terra. Amém? Sabe como é que Jesus faz o bem na terra? Quando você faz o bem. Quando as suas mãos fazem algo, é Jesus fazendo por meio da sua vida. Amém? Colossenses 1,24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições, das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo não está falando de novo sobre uma igreja específica, ele está falando sobre um aspecto geral, de todos que são nascidos de novo, e que são chamados de igreja do Senhor. Olhe para o seu vizinho, diga: oi, igrejinha. Amém? Você é igreja, eu sou igreja. Amém? Glória a Deus. Então esses textos, irmãos, eles não estão se referindo a uma igreja local específica, eles estão abrangentemente falando de uma maneira abstrata de todos que são filhos de Deus. Agora, é interessante que a manifestação pública, o reconhecimento na sociedade da igreja que é genérica, de todos os crentes que aceitaram, das pessoas que aceitaram Jesus Cristo, se manifestam nesse outro aspecto, que é a igreja com o endereço certo. Amém? Com um lugar definido onde as pessoas se reúnem. Aleluia. Esses textos, eles não trazem para nós um fundamento para não congregar. Muito pelo contrário. Amém? Porque a gente não é igreja sozinho. A gente precisa uns dos outros para sermos igreja. Hebreus 10, 24, 25 diz: e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, rapaz, é o seguinte, vai para a igreja, porque um incentiva o outro a andar em amor, a praticar boas obras, a andar em piedade. Amém? Porque Jesus está voltando, o dia se aproxima. E a gente precisa estar firme no Senhor. Amém? Queridos, é incompatível ser cristão e não querer compartilhar a vida com as pessoas, não querer comungar, não querer congregar, não querer estar em comunhão com as outras pessoas. É incompatível, irmãos, ser filho de Deus e agir dessa maneira.
Porque todo o desenho do cristianismo é relacional. Amém? Eu ainda não conheci ninguém, é inédito para mim, que deixou de congregar por uma direção de Deus, genuína do Espírito Santo. Não. Sempre tem um pano de fundo, embora a pessoa não queira confessar, não queira abrir o coração, mas sempre há um pano de fundo de uma dor, uma ferida, uma mágoa, um ressentimento, uma ideia diabólica que foi para a mente. E por isso a pessoa decidiu deixar de congregar, decidiu buscar os seus próprios interesses, fugir da comunhão e se tornar uma presa fácil para o diabo e viver uma vida à margem daquilo que Deus quer, por causa de uma dor, de uma ferida. É uma frase que eu sempre uso: se no relacionamento você foi ferido, é no relacionamento que você vai ser curado. Amém? Não se foge, irmãos. Resolve. Fecha o ciclo para entrar em outra situação. Amém? Então eu não vi ninguém que tenha tido uma voz do Espírito Santo dizendo: caia fora da igreja, deixe de congregar e fique em casa. Você pode até ter saído de uma igreja por uma direção de Deus e ir para outra. Amém? E direção de Deus não é porque ficou inimigo do povo, porque está devendo na outra igreja e não aguenta ver os irmãos, porque bateu boca, porque não gosta de ser... Não é não. Direção de Deus, irmão, é em paz e alegria. Amém? Por mais que você seja incompreendido, que de repente a liderança sinta aquela saudade, aquele desejo de lhe ter perto, isso é normal, sinal que você é gente boa. Amém? Mas quando a direção é direção. E a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Sim ou não? Amém? Congregar é necessário. Olha, a internet é uma grande bênção. E eu sei que tem pessoas nos assistindo pelo YouTube agora, recebendo dessa palavra. Mas, querido, a internet é um backup. Sabe o que é um backup? Um pneu de socorro, um step, um apoio, um segundo plano. A internet é porque... estou viajando, não quero ficar sem ouvir a palavra no culto da minha igreja, quero ouvir de novo aquilo que foi ministrado para ficar mais forte espiritualmente, compreender algumas nuances daquilo que foi ministrado, rever a palavra, ouvir novamente. Eu não pude vir no culto, fiz outra coisa, mas eu vou assistir no meio da semana para não perder a palavra. A internet serve para isso. Mas, irmão, congregar pela internet não funciona. Funciona por um tempo. Mas não é projeto de Deus, querido, que a gente tenha uma igreja virtual, não. Ela pode funcionar como uma preparação, por exemplo, digamos que antes de vir aqui para a instância, a gente reunia um grupo virtual e fazia culto pelo Google Meet, por algum outro aplicativo e tal, mas em algum momento a gente vai ter que se olhar, dar um tapinha nas costas, ter cheiro, ter voz, ter companhia, porque a gente foi criado para isso. Amém? A gente foi criado para isso. Então, crente de internet que não tem pastor, não tem comunhão com os irmãos. Por quê? Porque eu não gosto de gente. Você precisa pensar a respeito do que é ser filho de Deus, do que é ser igreja. Você não é igreja sozinho, você só é igreja quando você está com outra igreja. E uma igreja com outra igreja, com outra igreja, com outra igreja, com outra... aí vira a igreja do Senhor. Amém? Nós não somos criados para estarmos sós. É isso o que diz na palavra eclésia, chamados para fora com um propósito definido, em assembleia, em ajuntamento. Dizer, querido, que pode ser igreja sem comunhão, é como olhar para alguém e dizer: rapaz, que pessoa gorda magra, que pessoa alto baixa. Tem sentido? Não tem. É uma contradição absurda. Não faz nenhum sentido. Esse é um ambiente onde as pessoas olham nos olhos, onde as pessoas às vezes machucam uma outra, têm algum atrito, mas
É o lugar onde você exercita o perdão, onde você exercita a misericórdia, onde orientações preciosas são dadas, onde você é desenvolvido, onde um alimento espiritual é depositado na sua vida, onde você é uma voz profética para outras pessoas, irmãos, porque não é só a partir do púlpito, tem vida de Deus fluindo no seu interior para abençoar o seu irmão. Existem características, querido, que está na sua vida, que outros vão receber de você e, por exemplo, não vão receber de mim. Amém? Imagine se eu tivesse uma agenda de ter que marcar com todo mundo individualmente, ou ir para casa de todo mundo todo dia. Se quiserem fazer uma tabelinha para eu almoçar. A gente faz uma escala aí do jantar. Mas é humanamente impossível, irmãos. Deus depositou dons na sua vida. Há uma graça poderosa do Senhor na sua vida, que é alimento para outras pessoas. Há frutos na sua vida que servem para apacentar outros. Amém? Isso não desqualifica o fato de você ter um pastor, não. O pastor tem, irmãos, unção de Deus, um chamado específico, espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, para te aconselhar eventualmente, para te apontar alguma coisa. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo habita em você, você tem unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Você é ungido, você é ungida. Agora, queridos, a igreja de Jesus, que se reúne em assembleia, num culto público como esse, e em vários lugares estão acontecendo, de várias denominações, ela foi chamada para fazer alguma coisa. Amém? Eu vou começar pelo final. Eu vou falar sobre as boas obras dentro do propósito da igreja. Sabe, Mateus 25 é um texto escatológico. Ele fala sobre as últimas coisas. A escatologia é o estudo das últimas coisas, amém? Dos últimos acontecimentos. É o estudo do fim do mundo. E ele está dizendo, a partir do versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuído por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando o vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Amém. Deixa eu te dizer algo, irmão. Isso não é um fluxo de cima para baixo. Por exemplo, da instituição para as pessoas. Não. Isso é de baixo para cima, é da base para cima. Eu vou explicar mais. Irmãos, uma vida de boas obras, ela é um estilo de vida de quem serve a Cristo. Um cristão é generoso. Um cristão, ele gosta de ajudar o próximo, de ser generoso em amplo aspecto, seja dividindo o seu alimento, seja estendendo a mão para um desvalido, seja ajudando uma senhorinha a atravessar a rua. Irmão, cristão é gente boa, é bom cidadão. Sabe, não foram as boas obras que nos deram salvação e acesso a Deus, não, mas foi para as boas obras que nós somos salvos. Boas obras faz parte da filosofia da nossa vida enquanto cristão. Agora, querido, quando um cristão, outro cristão se reúne, aí, meu irmão, tem um pipoco de boas obras. Amém? Sozinho, irmão, talvez a gente não consiga juntar muitos alimentos. Mas no próximo culto de ceia, se cada um trouxer 1 quilo de alimento, outro quilo de alimento, outro quilo, no mínimo a gente sai com 150 quilos de alimento daqui. Amém? No mínimo. Então isso é do individual para o geral. É o meu estilo de vida que, juntando-me aos outros que são o corpo de Cristo, vai repercutir isso de maneira extraordinária. Amém?
Então, a gente não pode achar que não é papel da igreja fazer boas obras. Irmãos, é papel da igreja. Eu vou trazer um equilíbrio nisso daqui a pouco, mas é papel da igreja. E eu fico muito feliz com esse ministério. Amém? Sabe, irmãos, as cidades pelo Brasil que são socialmente sustentadas por obras sociais do Verbo da Vida. Eu esqueci, é Monteiro, do Pequeninos. Eu esqueci o nome da cidade, mas é um interior da Paraíba. Abre o Google e coloca Projeto Pequeninos Verbo da Vida. Que coisa linda, irmãos. Estruturas extraordinárias para pessoas carentes, com escola, Eles melhoram o IDH da cidade. Amém? E você está ligado a esse tipo de coisa. Nós temos a nossa igreja sede, querido, que é inspiração para nós. Possui uma ONG chamada Fazer o Bem. Já fizeram ações aqui, uma ação conosco aqui, e virá uma outra ação, sendo resposta de Deus para as pessoas. Você pode ficar satisfeito e orgulhoso com a sua igreja também. Porque, irmãos, todos os anos nós temos acesso às escolas, palestrando, ministrando, levando uma palavra de conforto e direcionamento para várias escolas aqui em Estância. Nós adotamos uma escola aqui em Estância, suprindo materialmente, mensalmente com cestas básicas e atendendo de outras formas essa escola também. Alguns irmãos aqui já participaram de diversos eventos, dia de pai, dia de mãe, dia da criança. Todo evento que tem, a gente está lá. Não apenas falando, mas abençoando materialmente também. Amém? Isso é muito bom. Dê um sorriso, irmão. Sua igreja é top. Amém? E ela só é desse jeito porque você é excelente. E é você que compõe. Amém? A nossa vida mesmo, irmão, a minha e de minha esposa, é um doar mesmo, no sentido de se entregar ao propósito que Deus trouxe para nós, renunciando coisas até. Amém? E isso é muito bom. Isso é motivo de alegria. Aleluia. Mas, irmãos, igreja não é uma ONG. Porque, veja, boas obras apenas qualquer organização social pode fazer. Você pode ter uma ONG para zelar da Mata Atlântica, outra ONG para cuidar dos cachorrinhos que estão na rua, dos gatinhos abandonados. Você pode ter uma ONG, se reunir para diversos propósitos. Amém? Mas se não tiver o evangelho, irmão, não tem salvação. A pessoa vai encher a barriga, vai continuar indo para o inferno. Amém? O ponto que eu quero chegar, irmãos, é que as boas obras, elas fazem parte do chamado da igreja, mas ela não é o propósito inicial da igreja. Ele é um caminho pelo qual a igreja percorre para cumprir aquilo que de fato ela nasceu para fazer. Amém? Porque nós não vamos, querido, ser mais aceitos por Jesus por causa das muitas obras. Amém? Mas da mesma forma, isso não exclui a nossa responsabilidade de ser abundante em boas obras. Amém? Eu até citei no culto de homens algo desse tipo. Eu disse, olha, as estruturas são importantes. Se não houvesse esse local, onde é que a gente estava reunido? Na praça do Jardim Velho, e a moto passando. Não, irmão, nós precisamos das estruturas, nós precisamos nos enquadrar à forma legal de se conduzir enquanto igreja, a gestão, a administração das coisas, para poder, irmãos, crescermos e alcançarmos mais gente, mais gente, mais gente. Amém? Eu creio, queridos, que nós vamos chegar a níveis de generosidade poderosos nesse lugar. Olha, nós temos tanta coisa no coração, temos conversado com a diretoria e Deus tem mandado pessoas com coração favorável a isso. Vai ter, irmãos, jiu-jitsu, vai ter curso, aula de música gratuito,
Vai ter, irmão. Vai ter curso profissionalizante. O projeto da sala de estudo para os jovens já começou. A gente já vai liberar para começar essa semana a sala de estudos aqui na igreja pela manhã, para que os jovens utilizem a estrutura da igreja para estudar. Que estrutura? A sala, ar-condicionado, Wi-Fi. É uma bênção. O povo paga R$300 para ter uma sala de estudo em Aracaju. E a gente vai liberar, irmãos, porque aqui é um lugar de crescimento. E sabe qual é o interessante? É que você vai crescer para desenvolver outros. Amém. Nós estamos aqui, querido, para ser uma resposta para essa cidade. Uma resposta de Deus para essa cidade. Entenda, você é uma resposta de Deus para essa cidade. Agora, qual o propósito fundamental da igreja? Qual é a essência, o primeiro chamado da igreja? O que é que queima no coração de Deus? Qual é a locomotiva do propósito da igreja? Aquilo que arrasta as outras coisas. Amém? O propósito da igreja é pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Essa é a locomotiva. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Marcos 16:15, disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a determinação do Senhor Jesus à sua igreja. Amém? Deus nos chamou, querido, para estabelecer o reino dele aqui na terra, quando ele disse, assim na terra como no céu. A igreja existe para trazer a realidade do céu e fazê-la se manifestar na terra. No céu não tem ninguém condenado ao inferno. A gente tem que trazer as boas novas da salvação para as pessoas. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja, meus irmãos, é tornar o mundo um mundo melhor. Ah, pastor, vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, se ele perder as suas propriedades de salinizar as coisas, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. A igreja, irmãos, é o sal da terra. O sal, querido, é um elemento conservador das coisas. Sabe por que esse mundo não tem se destruído completamente? Porque a igreja está de pé. Porque há pessoas que são filhas de Deus, que estão intercedendo, que estão fundadas na palavra, atraindo a misericórdia, o perdão, interferindo no mundo espiritual, intercedendo pelas coisas. Por isso, irmão, que o mundo não está pior do que o que está. Amém. Por causa da igreja. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Agora eu vou te dar, irmão, um sentido prático de ser sal da terra e luz do mundo. Sabe quando é que a gente é sal da terra e luz do mundo? A gente não é sal dentro desse saleiro, a gente não é luz aqui dentro não, a gente é sal lá fora, a gente é luz lá fora. A gente é sal lá fora quando a gente é chamado para mentir, quando a gente é chamado para roubar e a gente diz, não, eu sou filho de Deus, eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho um Deus a quem eu sirvo, e ai de mim, eu não vou fazer isso com o meu Pai. Amém. Você é luz do mundo, querido. Quando você entra num ambiente de conversas tenebrosas, de rancor, de mentira, de tantas coisas, e você resplandece a luz de Cristo, andando em amor, andando em perdão, andando em misericórdia, andando em bondade. Amém. Você é sal e luz no seu negócio. Você é sal e luz quando você vai para a escola. Você é sal e luz quando você se comporta de maneira santa e irrepreensível. Amém. Dessa forma você está levando outros a Cristo. Alguém já disse, pregue o evangelho, se for necessário use palavras. A sua vida,
A nossa vida deve ser uma carta viva de Jesus Cristo na terra. As pessoas devem olhar para nós e dizer: andou com Jesus, hein? Aleluia. O papel da igreja é realizar o desejo de Deus em modelar esse mundo com o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. E o louvor pode vir subindo, por favor. Por isso é bom e agradável diante de Deus. É a hora que você diz assim: Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Deus nos chamou, querido. O papel da igreja é modelar esse mundo pelo conhecimento da verdade. Pregando o evangelho, discipulando pessoas, levando-as a entender a dimensão do propósito de Deus para cada vida e fazendo-as crescer nisso. Amém? O papel da igreja é manifestar, é preparar o caminho da manifestação completa de Deus na terra. Mateus 24:14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do evangelho, a missão da igreja, e é para que o Senhor complete toda a obra que Ele tem para a humanidade. Amém? Sabe, irmãos, se você é filho de Deus, se você já aceitou Jesus, você tem uma missão a cumprir. Você tem um chamado. Ei, prega a palavra. Prega a palavra, irmão. Prega a palavra na sua casa. Prega a palavra no seu trabalho. Prega a palavra por onde você for. Eu não estou te incentivando a ser um crente chato. Alguém sem sabedoria, inoportuno, contraditório, cujo testemunho é ruim. Entra de manhã no trabalho, não fala com ninguém, amargurado, de cara amarrada, ou mesmo até com uma linguagem ou com um jeito de viver que é contraditório ao caráter de Deus, mas aí em algum momento, quando você for pregar a palavra, as pessoas não vão ouvir da sua vida, porque as suas ações de repente estão falando mais alto do que aquilo que você está falando. Mas, irmão, se você nasceu de novo, eu não quero trazer condenação sobre você. Você foi chamado para evangelizar as pessoas, para anunciar as boas novas do evangelho. Você foi chamado para boas obras. Você foi chamado para dar esmola, sim. Eu não estou dizendo que você vai ficar... Por exemplo, eu tenho um feeling, uma percepção de quando a pessoa está pedindo dinheiro para comprar cola, comprar droga. Eu não dou, irmãos. Eu não dou. Mas não dou lindo assim, convictamente. Cara, eu tenho, mas não vou lhe dar. Eu não vou mentir e dizer que não tenho. Não posso nesse momento. Não, porque eu não vou dar dinheiro para ninguém se drogar. Mas, irmãos, é tão bom quando você... de vez em quando deixa um troco para a pessoa. Não, pode ficar com o troco. Quando você dá uma gorjeta a um garçom. Quando você vai no posto de gasolina e diz: cara, tá aqui R$10, R$100. É tão bom quando você é canal de bênção para as pessoas. É tão bom quando você percebe, irmãos, que alguém está passando uma necessidade e você prontamente é sensível e é uma resposta do Senhor para aliviar o aperto daquele irmão, daquela pessoa naquele momento. Isso é ser resposta de Deus, meu irmão. Você acabou de assistir a esse vídeo e espero que ele tenha sido um combustível para te impulsionar adiante. Então, ativa logo o sininho aqui, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, a fim de que outros também possam ser impulsionados por essa palavra. Deus te abençoe.